Fala, meu amigo Dabrado. Vamos tirar uma dúvida aqui muito interessante que algumas pessoas têm com relação aos acréscimos e supressões nos contratos administrativos. Isso pode gerar problema na prática se você não conhecer o entendimento do TCU com relação a esse caso. A gente sabe que os percentuais que estão previstos na lei para aquelas alterações unilaterais dos contratos administrativos, ou seja, aquelas alterações que a administração pode fazer e impor ao contratado com relação àquele objeto contratual, são limitadas. Elas são limitadas a certos percentuais. A gente tem um percentual de 25% do valor inicial atualizado do contrato, para essas alterações em gerais, e especificamente para os acréscimos em contratos que envolvam reforma de edifício ou de equipamento, a gente pode ir até 50% de alteração, certo? Então, tanto para acréscimos como para supressões, nós temos limites legais e a gente deve obedecer esses limites. Em regra, vai ser esse limite de 25% para os dois lados e o de 50% para os acréscimos, desde que a gente esteja tratando da reforma de um edifício ou equipamento, certo? E aí a dúvida vem, quando você vai aplicar um acréscimo de, digamos, 10%, e ao mesmo tempo que você faz essa alteração, você faz uma alteração de suprimir um outro ponto de 10%, em tese, o valor que vai ser pago pela administração pública no final vai ficar no 0 a 0. Você vai subir numa parte, vai reduzir uma outra parte. Então, dá para, digamos, ou daria para você equiparar isso, né, e compensar um com o outro. Mas isso foi algo que foi vedado pelo TCU. A gente não pode fazer essa compensação. O que é que o TCU decidiu com relação a esse ponto? Você pode compensar os limites? Não. Não pode, você tem que levar em consideração isso daqui. O Acórdão 2059 de 2013, já tem um tempo que houve essa consolidação desse entendimento do TCU, decidiu o seguinte: os limites de aditamento estabelecidos, e aí a gente trata aqui da 8666, mas a gente vai usar a mesma coisa para a nova lei de licitações, a 14133, devem ser verificados separadamente, tanto nos acréscimos quanto nas supressões de itens e quantitativos, e não pelo cômputo final que tais alterações, acréscimos menos decréscimos, possam provocar na equação econômico-financeira ou financeira daquele contrato. Então, o que é que você vai fazer? Com relação a um acréscimo, você chegou a 10%, você ainda tem mais uma possibilidade com relação ao valor inicial do contrato de aditar o contrato até mais 15% de acréscimo, independentemente de quantas supressões você faça. As supressões você vai contar em separado. Então, você teve 10% de acréscimo e 10% de supressão, um não vai ser computado junto do outro, então não vai ficar no zero, um menos o outro. Você tem que computar em separado para que a cada vez que você vai alterar o contrato, você vá somando realmente quais foram os reais acréscimos que você trouxe. A ideia do TCU aqui é que a gente limite essa alteração para que não haja uma distorção com relação ao objeto contratual, senão a gente começaria a mudar o objeto contratual e no final teríamos um novo contrato totalmente novo e totalmente diferente daquele que foi licitado. Então, tome cuidado com relação a isso na prática, não faça essa compensação entre os percentuais de acréscimo e de supressão, e aí sim você vai ter uma boa alteração do contrato, que é segura e que está dentro da margem da lei e da jurisprudência. E aí, lembre-se, se você quer aprender, a Brado ensina.